Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nova Guia, que procura instigá-lo semanalmente a abrir uma guia ou aba do seu navegador e ampliar seu repertório de pesquisa. A proposta de hoje é conhecer um pouco mais sobre o acervo da British Library, a Biblioteca Britânica, que vai ter em toda a sua coleção livros, mapas, jornais, partituras, patentes, manuscritos, selos, enfim, uma série de materiais, muitos deles disponíveis online. O acervo físico ele está disposto em cerca de 625 quilômetros de prateleiras, que crescem uma média de 12 quilômetros por ano. Então, é um acervo imenso. Vai ter uma série de coleções especiais e a gente vai ver aqui rapidamente um pouquinho de como explorá-las. Só nessa página inicial, tal qual vimos no site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, da Biblioteca Brasileira, a equipe das bibliotecas costuma trabalhar bastante para divulgar o acervo para além daquilo que você já está procurando. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem os blogs e as novidades que são apresentadas aqui. Chama atenção nessa página inicial uma parte para aprendizado, relacionada a poemas, histórias, ilustrações em livros infantis. E também nessa sessão Discover, a curiosidade da semana é relacionada a um livro chamado A Descrição de 300 Animais, um livro de história natural para crianças. Bom, aqui a gente vai ter algumas outras formas de como acessar pessoalmente, né, o acervo, e o que nos interessa que é o catálogo principal. Só um comentário, tem até uma lojinha aqui que é bem legal de explorar. Aqui no catálogo principal, a gente vai chegar nas coleções. Há a possibilidade de você explorar aqui o catálogo principal e tem um panorama bem legal sobre o que você vai encontrar nesse acervo que reúne itens para além da história da Inglaterra, do Reino Unido, de todo o seu passado, que é relacionado ao imperialismo, à exploração, à colonização. Então a gente vai ter muita coisa sobre Egito, sobre Índia, sobre Atlântico, mas também desse colecionismo inglês que vai trazer coisas de uma série de outras civilizações, desde da mais antiga aos dias atuais. Nós vamos ter aqui a possibilidade de explorar os arquivos e manuscritos, o acervo de som e imagens em movimento, então de vídeos, e também esse espaço que é bem interessante, que são todos os livros e jornais publicados ou distribuídos no Reino Unido e na Irlanda desde 1950. Então, há um catálogo de todos os livros e jornais que se enquadram nesse espectro, que é bastante interessante para quem estuda a história da leitura, do livro, dos jornais. Para quem fala inglês, este recurso, esse Quick Chat, é bem interessante porque você vai poder conversar. Aqui está no horário de Greenwich. Você vai poder conversar com alguém para tirar suas dúvidas sobre acervo, sobre dificuldade para encontrar alguma coisa. É bem interessante, eu já precisei usar esse recurso e recomendo. Mas vamos aqui avançar um pouquinho sobre o acervo dos arquivos e manuscritos. Então, nós chegamos a esses catálogos, então, para explorar os arquivos e manuscritos, sempre é possível fazer a busca aqui por essa barrinha rápida. Também é possível procurar só no site e também é possível fazer uma busca avançada. Nós vamos ter dois grandes fundos, e aqui eu estou falando especificamente da British Library Online, então dos arquivos digitalizados. Você também tem um Quick Chat só para esse setor. Então vejam que há uma diferença aqui para a seção de catálogos e também vai ter só para o setor dos arquivos e manuscritos online. Então é bem específico e bem eficiente. Temos dois, e são esses dois que vamos tratar bem rapidamente hoje: os manuscritos digitalizados e o catálogo de manuscritos iluminados. Nos manuscritos digitalizados, e aqui eu avancei um pouquinho, nós temos alguns destaques
e era isso que estava avançado. Eles colocaram aqui como destaque, além de um evangelho, é, um bestiário medieval. E é interessante que esse manuscrito 3244 Harley, ele é um manuscrito datado de algum período aqui do século XIII, super bem conservado. Ele tem, inclusive, um texto do Bernardo de Claraval incluído aqui, e você pode ter acesso à digitalização em altíssima resolução, o que te permite fazer a leitura caso você tenha esta habilidade paleográfica. Vejam que a digitalização é realmente muito bem feita. Bom, saindo dos manuscritos do bestiário, que é só uma indicação deles, assim, dos destaques, né, da coleção, vamos fazer uma busca por um termo bastante conhecido para a história da Inglaterra, que é a Rainha Vitória. Você pode escolher qualquer período, colocamos aqui de 0 a 2000, e vamos poder organizar pelo manuscrito, autor, título, data. Vamos colocar aqui por data, só para ter uma ideia, entre esses 712 resultados para Queen Victoria. Tem alguns manuscritos aqui não datados, mas nós temos algumas coisas que chamam a atenção, por exemplo, relações ao Antigo Testamento do século VIII, um pedaço, fragmento de Bíblia também bastante antigo, as etimologias do Isidoro de Sevilha do século IX, enfim, vocês conseguem ter dimensão da idade desse acervo só nessa busca muito rápida com um termo bastante genérico. Se formos lá na aba dos manuscritos iluminados e vamos então ter acesso a uma busca simples, a uma busca num manuscrito particular, uma busca avançada, também uma exposição virtual sobre esses manuscritos iluminados. Então, para quem tem interesse nesse assunto, é bastante interessante, inclusive com um glossário de termos. E eu vou abrir aqui, a busca simples desses manuscritos e vou colocar uma palavra relacionada a um outro vídeo que aqui no canal do CEDAP já publicamos, relacionado a um viajante, ao Jean de Mandeville. Quando fazemos essa busca, nós vamos ter acesso aqui a um livro das viagens do Jean de Mandeville, as ilustrações da primeira metade, do primeiro quartel, desculpa, do século XV. Então, aqui ele está com um detalhe das imagens, né? Eu vou abrir uma aqui aleatoriamente para podermos olhar. E dá pra, é bem interessante todo para além da beleza do manuscrito, próprio processo de digitalização que permite, né, ver esses detalhes com tanta vivacidade. Então a gente tem esse manuscrito, por exemplo, mas não só. Temos um segundo manuscrito, esse aqui, por exemplo, do século XIV, também possível de ser visto em detalhe. E podemos então passar aqui por essa biblioteca que é só de iluminuras, então uma biblioteca dos manuscritos iluminados. Temos por fim, e esse é um outro serviço que a gente encontra lá na primeira página da British Library, esse Ethos, que é um serviço online de teses. Lembrando que eu falo sempre aqui de teses em história, mas o acervo é muito grande e contempla, né, uma série de outros assuntos. Se a gente colocar aqui algo do tipo Brazilian History, vou ver o que, o que temos nas teses. Então, a gente vai ter coisas relacionadas a romance, todas defendidas no Reino Unido. Tem os do samba nos filmes brasileiros, enfim, representações de gênero e sexualidade no cinema popular brasileiro.
Então, eu procurei, fiz aqui uma busca bem aleatória que deu sempre 3 resultados. É importante, a gente ter em vista que quanto mais específico o termo que nós buscarmos, mais chances de encontrar o que nós queremos, essa chance aumenta muito, né? Então, aqui nós procuramos na biblioteca de teses e é bem interessante porque é uma biblioteca totalmente aberta. Muitas vezes nos sites internacionais, como a gente viu lá no primeiro vídeo, nós não temos acesso aos artigos porque eles são pagos. Aqui a gente tem acesso a uma biblioteca gratuita, totalmente de acesso totalmente gratuito. Fica então mais uma sugestão para vocês buscarem